Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa, o Espaço Jovem. Que bom contar com a sua audiência e companhia. E aproveitando que já estamos começando, já queremos lembrar você de compartilhar o nosso link, chamar seus amigos, os colegas da igreja, do cursinho, etc. Manda aí para todo mundo, para que todo mundo seja edificado através desta programação. Amém! A gente já gostaria de lembrar para você que nós já estamos ao vivo pelas redes sociais através dos canais de YouTube, IEADPI Oficial e Rede Brasil Oficial. Então não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Aproveita, compartilha esse vídeo aí com todo mundo e faz ainda melhor, participa aqui com a gente do Espaço Jovem. É só você gravar aquele seu vídeo de um louvor de até 1 minutinho e enviar para o nosso WhatsApp, que é esse número que aparece aí no rodapé da sua tela, que é o 819-9209-4819. Então, se você tem aquela vergonha de gravar sozinho, chama seus amigos da igreja, faz aí um grupo jovem, grava e envia aqui, para louvar a Deus aqui no Espaço Jovem. Isso. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante. O tema de hoje é Vencendo através da oração. E para falar deste tema, recebemos aqui duas pessoas muito especiais, um casal para lá de especial, que com certeza você já conhece. Estamos falando do pastor Samuel de Oliveira e de sua esposa, nossa irmã Saronita Oliveira. A paz do Senhor, pastor Samuel, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Amém, evangelista Samek. Para a gente é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui no Espaço Jovem, desfrutando desta alegria da mocidade da igreja. E hoje eu estou me sentindo mais jovem com vocês, Espaço Jovem, E para a gente é um prazer, na alegria de nosso pastor presidente ter nos concedido a oportunidade de estar aqui dividindo a minha alegria, compartilhando com a alegria jovem de vocês que aqui estão. E para mim só tenho a agradecer. Foi o Senhor que fez isto, é coisa maravilhosa aos meus olhos e aos nossos olhos. Amém. Quero aproveitar, já deixando como introdução aqui, um versículo na Palavra de Deus, que está no livro dos Salmos, 119, verso 9, diz: Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. E também tendo a alegria de estar desfrutando também do sorriso da jovem Azenate. Amém. Eu gostei do jovem, pastor. Amém. Que tive o privilégio de estar ali em Toritama quando ela era ainda bem já chegando da adolescência, e tive o privilégio de estar ali com seus pais, com a sua família, naquele meio daquele povo abençoado. E depois veio o irmão Samé que levou ela, e graças a Deus que presente, E hoje evangelista Samé, irmã Zenata, tem sido uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção para o nosso pastor, uma bênção para o nosso ministério. Só temos a agradecer a Deus também pela vossa vida. Amém, pastor. Amém. Pastor, eu até brinquei quando eu entrei aqui no estúdio que eu tô tão nervosa quanto eles hoje. Porque justamente essa alegria de recebê-los, mas é um nervosismo também de recebê-los, mas é uma grande alegria. A gente vai aproveitar muito o senhor, irmã Saronita. Irmã Saronita, seja bem-vinda ao Espaço Jovem, Pai do Senhor. Pai do Senhor, jovens. Pessoal de casa, que maravilha, obrigado pelo carinho da audiência, Está aí ligadinho com a gente, pessoal acompanhando através das redes
sociais. Que bom, obrigado, não é, ao convite que nos fizeram. A Deus a nossa gratidão. Queremos também agradecer ao nosso pastor presidente. Obrigada, pastor. A nossa irmã Judite Alves, obrigada, irmã Judite. A todos vocês. E eu tô aqui me sentindo tão fofinha no meio dessa mocidade, desses jovens. Eu amo os jovens da igreja, né? Os meninos, as meninas. Quem é mais próximo da gente, né? A Zenade, como ela trabalhou, estivemos aquele tempo de Deus cumprindo ali em Toritama, e sabe que é onde tem juventude. Eu gosto muito de estar no meio de jovens. Enfim, passei por aí, né? Cala a boca, faz pouco tempo. Então, muito obrigada, que é ao lado do meu esposo, né? Queremos agradecer também ao evangelista Samek. Obrigada, evangelista, né? E conhecemos o senhor ali na missão, tão criança, não é? Exato. A Zenate, a gente tem aquele denguinho mais, aquele carinho, porque, olha só, porque convivemos mais com ela, com a família ali na cidade de Toritama. Mas muito bom, eu estou muito feliz, muito grata a todos vocês, aos meninos, às meninas, aos instrumentistas aqui. E vamos estar aqui juntos, aprendendo com vocês também. Faltou também eu dar a minha saudação aos jovens da área 43, área 40, uma parte dos jovens do tempo. 30. Área 30. Área 30 43, e área 43. E área 30, e uma parte dos jovens do Tempo Central. E eu percebi que tem algumas e alguns meio assim nervosos. Eu quero dizer que o jovem, quando ele está nervoso ou nervosa, ele faz assim, ó. Alivia a tensão, então pode respirar, que hoje eu sou jovem também com vocês. Então já fica aí, se você vê muita gente, ou se você ouvir muita gente fazendo, já sabe o motivo. Botando pra fora um pouco, né, imaginar. Dá atenção, Amém. Atenção nervosa. Amém, é verdade, pastor, faz parte. E olha, para aumentar ainda a alegria, né, para participar aqui com a gente, para adorar a Jesus, a gente está recebendo aqui no Louvor a cantora Bárbara Coelho, né, e uma parte aqui da equipe de louvor do Templo Central e também os músicos da área 14, que são fiéis, eles já estão aqui com a gente, né, alguns programas, alguns espaços jovens, a Denilstin, glória a Deus pela vida de vocês, sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, irmã Bárbara, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Estou feliz por essa oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer. A senhora vai fazer assim também? Vai. Já está feito. E aqui na arquibancada, né, para fazer jus, pastor, ao nome Espaço Jovem, a gente tem aqui a parcela jovem, né, os jovens aqui que vão fazer muitas perguntas. Já soube que tem uns jovens que já estão com a pergunta pronta para fazer o senhor, a irmã Saronita, e vão participar de alguns quadros também. São os jovens da área 30, né, que o pastor Paulo Soares, né, que coopera com o nosso pastor lá, e também da área 43, que é coordenada pelo evangelista Joel Santiago. Então, sejam bem-vindos, jovens. Amém. Vocês estão animados? Sim. Estão nervosos? Sim. Glória! Faz parte. Muito bem. E já dando início à nossa conversa de hoje, né, estamos falando sobre vencendo através da oração. E já queríamos perguntar aqui ao pastor Samuel, irmã Saronita também, pastor, o que é oração? Talvez alguém que está em casa já ouviu muito falar sobre oração, mas não sabe ainda o que é oração. O que é oração e quais os propósitos da oração? Tema muito bom que vocês escolheram, a oração, porque a oração ela faz parte da vida do cristão. Jesus sabia tanto, Deus sabe tanto, que a gente ia precisar de oração, que Ele colocou esse dispositivo para nós como uma arma espiritual. E a oração nada mais é do que uma conversa com o próprio Deus. E a gente sabe que a gente depende de Deus para tudo nesta vida. O próprio Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então, uma forma da gente pedir ajuda, pedir socorro, pedir sabedoria, até para viver aqui nesta vida, é dialogar, conversar com Deus. Então, oração é um diálogo com Deus, é uma conversa de interação com o próprio Deus. Agora, o crente precisa usar a fé na oração, porque uma coisa é eu conversar com o evangelista Samek, que estou vendo.
E outra coisa é eu conversar com alguém que eu não estou vendo, que é o nosso Deus. Eu sei que Ele existe, eu sinto a presença dEle, e quando eu vou orar, eu preciso estar com aquela fé que Deus está do outro lado, ainda que Ele está comigo e conosco, mas que Ele está do outro lado ouvindo todas as minhas orações, as minhas palavras, as minhas necessidades, as minhas ansiedades. Então, a oração é a forma da gente se comunicar com o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. E é possível, né, assim, de alguma forma, o crente orar e ele não receber aquela vitória que ele estava esperando? Porque se associa muito isso, né? Não, eu vou orar, Jesus vai me dar, vai fazer. É possível? Ou o caminho da oração é uma garantia que a gente vai alcançar a vitória? Sim, é por isso que Deus, na sua sabedoria, o Espírito Santo inspirou no Salmo 40, o salmista dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que paciência? Paciência fala de esperança. Eu sempre digo que o nosso Deus, Ele não é assim, um botão automático, vamos dizer assim, que a gente apertou já acontece. O nosso Deus, Ele nos escuta, tem hora que Ele responde na hora, tem hora que Ele fica calado, tem hora que Ele responde depois. A Bíblia mostra alguns exemplos disso. Por exemplo, o cego Bartimeu, quando Jesus foi passando na estrada de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar em alta. Aquilo era uma oração de clamor em alta voz. Aí Jesus deu um tempinho a ele e logo parou e disse assim: traz ele cá. E quando o cego chegou, Jesus disse assim: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver. Ali foi instantâneo, foi na hora. Jesus disse: vê, Aleluia. a tua fé te salvou. Glória a Deus. Na hora o cego viu. Já encontrou outro cego lá na frente, que o cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse: o que é que você quer? Eu quero ver. Aí Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego. Depois que untou, ainda disse a ele: vai lá para o tanque de Siloé e te lava lá. Então, ele foi, levaram ele, claro, e quando ele se lavou lá, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Então, a gente vê que tem oração que Jesus responde na hora, instantânea. E tem oração que você tem que tomar um chazinho de Salmo 40 para baixar a pressão da alma e esperar a hora e o tempo que Deus quer responder. Deus é soberano, tem vontade própria. Então o crente tem que conviver com esse entendimento, porque de repente ele quer uma coisa logo, mas Deus não quer dar naquela hora, não quer responder naquela hora. Aí vamos para o Salmo 40. Amém. Que depois chegará a resposta. Agora, uma coisa é certa: Ele escuta Amém. as nossas orações e no tempo aprazado, Amém. Ele responde. Amém. Pastor, a gente tem uma filha de 5 anos, né, irmã Saronita? Valentina está com 5 anos. E às vezes quando a gente fala para ela, ela quer alguma coisa, e a gente diz: espera um pouquinho. E ela fala: mãe, eu não aguento esperar, mãe, eu não consigo esperar. Então, como é que a gente faz, pastor, irmã Saronita? A gente vive numa geração onde tudo, como o senhor falou, quase tudo funciona nesse botãozinho do automático. A gente tá com fome, você pode ir num fast food que a comida sai quase que instantaneamente. Então, esse chazinho de Salmo 40 é tão difícil, pastor. Como é que a gente faz? Tem algum atalho para esse chazinho do Salmo 40 para que a gente consiga, quem sabe... Vocês gostam de esperar? Ou é só a Valentina que não gosta? Ninguém gosta, pastor. E aí? Como é que a gente pode conviver de uma forma mais harmoniosa com a espera, irmã Saronita? Olha, quer responder, Saronita? É o tempo, né? O tempo é como ela é muito criança, né? Tudo está iniciando. Eu entendo que o tempo vai, como nós, né? Aliás, ainda estamos aprendendo, não é? Vai por aí. Porque realmente, para explicar, no momento, ela como criança, não. Esperando o desafio. É. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre isso em Romanos 5, quando ele disse que a paciência produz a experiência ela nos traz a esperança, e a esperança não traz confusão, enfim. Por quê?
Porque a gente já nasce com essa impetuosidade do logo. Isso faz parte do ser humano. Então, com relação às coisas do céu, já é diferente. Jesus vai ensinando ao decorrer da caminhada. A gente andar no passo da vontade, no compasso da vontade dele, ou no passo da vontade dele. Eu conheço um irmão que ele era muito impaciente, mas a esposa dele era muito paciente. Aí ela dizia: velho, tem paciência, velho. Eu não tenho paciência, eu quero tudo logo. Então vai orar, que Jesus te dá paciência. Então a hora, aí ele foi um dia orar e disse: vamos orar para Jesus dar paciência. A oração dele foi: Jesus, me dá paciência, agora me dá logo, Jesus. Então a pessoa, para lidar com esse lado espiritual da nossa vida, a gente tem que ter o hábito de realmente se contentar com a vontade de Deus, porque tem coisas que Deus não dá logo, porque Ele sabe que se der logo aquilo não vai ser bom para a gente que quer logo. Deus é quem sabe o tempo certo para cada coisa certa. Amém. Então, aí a gente tem que pegar o hábito de orar a Deus pedindo oração, que a Bíblia diz que na vossa paciência possuirei vossas almas. Aí é o que Paulo disse: a paciência produz a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O próprio Espírito Santo que está dentro de nós, que veio nos ajudar, que veio estar conosco, que Jesus mandou, ele trabalha isso em nós, nos dá aquela resistência de saber esperar pelo tempo de Deus, pela vontade de Deus. Agora, realmente esperar não é coisa muito fácil, não. Tem que pedir realmente a ajuda do Espírito Amém. Santo, principalmente quando a gente está precisando de alguma coisa. Graças a Deus que essa ajuda está disponível, né, pastor? Amém, graças a Deus. Pastor, parece que os jovens estão se animando, estão criando coragem. E o nosso irmão Caio, né, da área 43, ele tem uma pergunta aqui. Sim, pode fazer, Caio. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, Maçaronita, Pai Senhor a todos. Pastor, sabemos que a oração ela é inerente para a vida do cristão. Quais estratégias devemos obter para não desistir e seguir firmes, perseverando em oração? Primeiro, obedecer a palavra de Deus. Porque quando a gente lê em toda a Bíblia Sagrada, a recomendação sempre é, Jesus, o próprio Jesus, sempre dizia aos discípulos: orai e vigiai, olhai, vigiai e orai. O próprio Paulo disse: orai sem cessar. Foi que Paulo muito falou sobre a oração. Ele disse: perseverais, sede firmes com tribulação e perseverai. Ele mandou perseverar em oração. O que é perseverar? Insistir, não desistir, buscar, é aquilo que a pessoa vai orar. Orar não é fácil. Eu concordo com a Zenate quando ela, e a pergunta jovem, que orar não é fácil. Por que a gente ora? Porque às vezes a gente precisa. Por que é que Deus nos conduz à necessidade a oração? Porque Ele coloca a gente numa necessidade que a gente fica dependendo dEle, do socorro dEle. Porque orar não é fácil, porque orar depende muito do nosso sacrifício físico, mental, espiritual. Nunca que o nosso corpo vai nos puxar para a oração. Ele puxa para dormir, para se alimentar, para ir comer o hambúrguer lá, mas orar não. Então, por isso que orar depende muito de um esforço. Por isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai. O que é buscar? É ir atrás daquilo. Porque quando você vai orar, logo sua mente já quer divagar para outro pensamento,
já chega, você está bem, não pensa naquilo, dobrou o joelho que vai orar. Ô Jesus, o salário vai sair quando, Senhor? Vai sair com desconto, a luz, aí começa. Aí você, o que é que faz? Deixa para lá novamente, aí começa na oração. Mas isso não vai parar aí. Daqui a pouco, o irmão disse aquilo comigo lá na igreja, aí começa a pensar naquilo, já saiu do foco da oração. Aí o que é perseverar? Oh, meu Deus, já sei, vou voltar de novo. É ser firme naquele propósito, perseverar. Por isso que a Bíblia diz de paciente na tribulação e perseverar na oração. O segredo mesmo é perseverar para viver a vida de oração. E em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus, que é uma recomendação. Amém. E agora, pastor, a gente vai dar uma pausa assim na nossa conversa. Agora a gente vai para o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Amém! Nesse quadro, né, a gente vai dar, assim, 3 dicas, né? São 3 personagens bíblicos. Para cada personagem tem 3 dicas e vocês vão ter que saber aí, né, de quem é que a gente está falando. Isso aí. Então, será que vocês vão conseguir? Vocês estudaram? Vocês estão preparados? Estão preparados? Sim! Glória! Então, você de casa já está convidado a participar aqui com a gente. E a gente vai começar agora com a área 30. Eu vou até ficar um pouco assim de costa para ninguém olhar na minha ficha, certo? Olha aí, ó. Primeiro personagem de hoje. Primeira dica. Meu marido não tinha entendimento. Olha aí. Todo mundo pensando. Vamos para a segunda dica? Segunda dica. E por isso quase que o mataram. Meu marido não tinha entendimento e por isso quase que o mataram. Área 43, sabe? Se souber, aí rouba a vez. Sabe também não, eu acho que olhou assim um pro outro, então acho que estão pensando também. Terceira e última dica. Vamos lá? Mas por uma atitude que tomei, a sua vida foi preservada. Olha aí. Olha aí. Meu marido não tinha entendimento e por isso quase que o mataram, mas por uma atitude que tomei, sua vida foi preservada. Quem foi? Olha aí. Pode falar. E eu acho que esse primeiro personagem não vai sair não, viu, pastor? Só não pode pedir ajuda ao pastor. Pode agora. não. Cadê? Alguém quer chutar? Pode falar. Pega Se tiver dúvida entre 2, chuta os 2. Cadê aí? Tem uma corajosa. Como é teu nome? Maria Eduarda. Pode falar no microfone. Foi uma mulher que ela foi pedir conselhos ao rei e ela descreve a sua situação ao rei. Agora deixa eu sem saber o nome. Então a gente vai dizer, né? Então vamos lá. Primeiro personagem é Abigail. Olha aí. Muito bem. Agora nós vamos para o segundo personagem do Quem Sou Eu? A primeira dica. Eu estava com uma enfermidade para a morte. Tem vários, né? Eu acho que a gente vai precisar da segunda dica. Então vamos lá, segunda dica. Mas roguei ao Senhor com o rosto para a parede. Fala no microfone. Pode falar. Ezequias. Pode falar mais perto. Ezequias. Ela tá sem coragem de falar mais perto, vai. Ezequias. Qual é o nome? Deixa o nome de novo, que tava com o microfone longe. Maria Eduarda, da área Maria 43. Eduarda. E a resposta, Maria Eduarda? Rei Ezequias. Será que é isso Será? mesmo? Terceira dica. E ele me concedeu mais 15 anos. Muito bem. Amém, Ezequias. Terceiro e último personagem desse primeiro quadro. A gente volta pra vocês. Olha, sou uma profetisa. Essa é a primeira dica. Ana? Será que é Ana? Como é teu nome? Vitor. Vitor. Vamos pra segunda dica? Avançada em idade. E aí? É Ana, Vitor? É Ana. Terceira dica. E vi Jesus ainda criança. É Ana, Vitor? É Ana, Vitor. Bem. Glória. Acertou de primeira. Ah, parabéns. Amém. Olha, e agora a gente vai para um intervalo assim bem rapidinho, mas antes disso a gente vai aqui adorar Jesus com a nossa irmã Bárbara Coelho
E você, né, não sai daí, aproveita para compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares, porque daqui a pouquinho a gente volta. Então até já, e por enquanto a gente convida você para não só ouvir, mas para adorar também a Deus junto com a nossa irmã Bárbara. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está por todo lado, a lutas neste prossegue. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prossegue. Uma voz me diz que devo parar, mas outra
quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar também, né, o link do nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Muito bem. E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. Amém! E hoje a gente está conversando sobre o tema Vencendo através da oração. E para falar, né, desse assunto, nós estamos recebendo o pastor Samuel de Oliveira e a irmã Saronita Oliveira. E agora a gente já quer voltar assim, ó, correndo para a conversa, para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível, o máximo que a gente puder. Né? Pastor, irmã Saronita, o que é que a gente pode aprender com a oração do Pai Nosso? Porque Jesus orava muito, né? E essa oração foi um guia pra gente. O que é que a gente pode aprender com ela? A gente tocou num assunto muito interessante, né? Nós primeiro aprendemos a adorar. A oração do Pai Nosso, ela é adoração, não é? Confissão e petição. Primeiro Jesus entrou já ensinando a adorar Pai Nosso, né? E o privilégio ali que nos é dado de chamarmos o nosso Pai Celestial de Pai, não é? E vai por ali muitos detalhes, não é? No nosso, porque não é só meu Pai, é seu, é nosso, não é? Tem também a parte de o Pai Nosso que estás no céu, é santificado, ainda continua adorando, seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, não é? Que privilégio também, é uma consideração ao reino de Deus na terra. E tem também no meio da oração, aí vem a petição, não é? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É interessante esse detalhe, já que estamos aqui com os jovens, não é? Que Jesus não disse assim, o pão nosso de cada dia dá sempre. O hoje, né? Que a dependência é todo dia. A gente tem hoje, mas como amanhã pertence a Deus, então amanhã, novamente, pedir de novo, não é? Não é um pão eterno, de jeito nenhum. A gente sabe que Ele tem providência para a gente 24 horas sempre, mas Ele nos leva à dependência de hoje, amanhã e amanhã. Enquanto vivemos aqui na terra, a gente vai sempre precisar do pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Amém. Glória a Deus, não é? E vai nos levando a petição, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, aí perdoa, aí entra a confissão. Aí essa parte da oração do Pai Nosso é muito séria, não é? E a gente tem que pensar 3 vezes se realmente estamos com condição de orar, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim, aí vem logo um compromisso, como nós perdoamos a quem nos tem, vamos junto comigo, eu gosto de interagir com o pessoal, a quem nos tem ofendido, não é? E aí volta a pedir, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, não é? Porque o Senhor leva-nos à consciência de que o mal cerca qualquer um. Ninguém aqui pode dizer, isso aí eu nunca passei, eu não sofro, eu não sei nem para onde é que vai isso. Não. Por isso que o Senhor nos leva à dependência de que o mal está aí e ele pode atacar qualquer um. E precisamos sim da ajuda do Senhor. Eu estou sendo assim rapidinho, porque todo mundo, né,
Porque se for falar mesmo a oração do Pai Nosso, não é? E termina adorando, não é? Vamos encerrar aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí volta a adorar. Começa a oração do Pai Nosso. Ela começa adorando Pai Nosso que estais nos céus. E vai terminar também adorando, não é? Porque teu é o reino. Aleluia! Amém! O poder e a glória para todos sempre. Amém. Uma coisa que, quando a irmã Saronita estava falando, que eu acho interessante, é que eu falei a princípio que a oração a gente não decora porque é uma conversa entre duas pessoas. Aí quando a gente vai olhar a oração do Pai Nosso, aí a gente escuta Jesus dizendo assim aos discípulos: vocês quando forem orar, vocês orem assim. Aí dá uma impressão que Jesus está ensinando a orar e que na realidade está. Aí vem aquela dúvida, e por que ele está ensinando se a oração é uma conversa da nossa necessidade? Por exemplo, hoje está doendo meu pé, Jesus, meu pé está doendo, cura meu pé, e cura. Aí amanhã eu não posso dizer que o pé já está curado, quem está doendo agora é a cabeça, eu não posso dizer Jesus, cura meu pé, porque... Então é uma necessidade de cada dia. Agora, aí a gente fica pensando assim, por que Jesus disse, quando orares, orareis assim? Eu acho que Jesus observou nos discípulos o seguinte, que crente pentecostal tem uma coisa, dizem que a gente é muito pidão na oração, e é mesmo, e diz até que menino pidão não passa fome, é verdade, porque eu observei que tem crente que começa a oração pelo final, tem outros que começam pelo meio, e tem outros que começam pelo fim. Por exemplo, eu estou precisando da minha roupa e vou logo, Jesus, dobrou o joelho, Jesus, minha roupa, Jesus, e tal. Aí lá pela frente, Jesus, eu te adoro e tal. Ou então começa, Jesus, eu te adoro, e já vai logo, Jesus, a conta de água e tal. Assim, sem uma sequência, eu entendo que ali Jesus ensinou uma sequência na oração. Porque a oração é uma escada que a gente vai subindo até chegar no trono da graça de Deus. Ele ensinou apenas o primeiro degrau. Ele disse, botar o primeiro degrau, o restante é com vocês. Por isso que ele diz assim, quando orares, orem assim. É como a irmã Saronita falou. Começou adorando, adorando. Lá pelo meio foi que foi pedir o pão nosso de cada dia, depois que pedir, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e tal. Aí quando terminou, adorando de novo, porque teu é o reino. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso é uma coisa interessante, porque Jesus ali ensinou a sequência de uma oração, como se fazer a Deus. E o restante dos degraus é com cada um de nós, até chegar lá no trono da sala de Deus. Glória a Deus. Né? Pastor. Eu queria só completar aqui, né? O pensamento do pastor. Interessante quando o pastor falou, né? Orareis assim, porque foi um pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus tinha terminado uma oração, porque como judeus, todos os judeus, eles sabiam orar, não é? Eles não aprendiam, eles como judeus sabiam, mas aí houve um despertar de que eles quiseram, que foi o pedido de orar como Jesus. Não é? Eles oravam como um dedo da cultura, mas orar como Jesus é lindo, né? É só para completar aqui. Muito bem. Pastor, aproveitando também a oportunidade, né, há uma dúvida, muitas pessoas têm essa dúvida e eu acho que seria importante perguntarmos ao Senhor, existe alguma coisa que pode anular a oração de alguém? A Bíblia deixa claro sobre isso, porque Deus sempre está a nos escutar. Agora, no Salmo 66, versículo 18, tem uma expressão que o salmista diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, aí deixa uma advertência para cada crente que vai orar, ter cuidado com aquele pensamento iníquo
aquele pensamento de iniquidade, porque a Bíblia deixa clara que quando o crente vai orar, deve estar com a mente limpa, o coração limpo, a alma limpa. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E a outra parte que a Bíblia deixa clara sobre isso é quando a gente pede alguma coisa que não está na vontade de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus deixou bem claro, diz, como seja feita a tua vontade. Então, quando não está na vontade de Deus, Ele não nos concede também aquilo que nós pedimos a Ele. Glória a Deus. Muito bem. Pastor, e chegou um momento que eu acho que é a curiosidade, né? De todos os jovens que estão aqui. A gente vai estar perguntando também à irmã Saronita, mas já começando aqui pelo senhor, o senhor tem alguma experiência que poderia compartilhar com a mocidade que marcou a sua vida através da oração? Olha, eu creio, evangelista Samek, que certamente, praticamente todos os obreiros, ele tem uma vida assinalada por experiência de oração. Porque Deus, quando chama o obreiro, antes Deus dá uma volta com ele por vários caminhos, por vários desertos, por várias situações. E dessas voltas, Jesus induz ele, leva ele a um momento de oração. Muitas vezes em situações que ele pensa que não vai atravessar, aí só tem uma saída para ele. É o escape da oração. Então, com relação à vida do dia a dia, tive várias. Eu tinha um dia um transporte que depois eu digo, mas Deus, como atenta até para coisa tão simples numa oração. Eu, ainda auxiliar de trabalho, eu tinha um transporte que eu trabalhava com ele, uma Toyotazinha daquela antiga, e ela se quebrava muito. E teve uma época que ela inventou de se quebrar na hora que não podia se quebrar. Que eu tinha que trabalhar com ela, pagar dívida com o que eu ia trabalhar com ela. E tinha uma caixa de marcha, a caixa de marcha dela travou lá, engrenou e eu não tinha como, aí engrenou na primeira. Aí isso no centro da cidade, e tinha uns meninos comigo, eu digo, olha, a gente agora está travado aqui, não pode, porque o carro travou na primeira, engrenou na primeira, e não tem como mais. Aí um dos meninos disse assim, é melhor a gente empurra o carro, quando ele pegar o senhor vai na primeira, até no Jordão, que tem na casa do mecânico que trabalha, tá. Aí eu digo, então vocês, empurra quando o carro pegar, vocês sobem em cima e vão orando, porque no sinal não pode parar, e se alguém parar na minha frente eu bato. Aí os meninos também eram crentes, que trabalhavam comigo, aí empurraram quando o carro pegou, subiram, e eu saí na primeira por ali, dizendo Jesus, Jesus, orando. E o menino em cima também orando, Jesus, abre esse sinal. Aí eu sei que Deus nos ajudou, escutou a oração, eu cheguei na casa do mecânico, que é estanco lá. Mas foi difícil, dirigir com o carro sem poder parar em sinal e ir atrás, foi difícil. Foi oração mesmo. Mas quando chegou aqui o mecânico, eu disse ao mecânico que ele abriu a tampa da caixa de marcha e fez assim. Aí disse, eita Samuel, seu Samuel, o negócio aqui, aí falou de carretilho, carretão, não sei o que, quebrado. Disse, olha, só a minha mão de obra é tanto, de peça é tanto. Quando ele disse, eu gelei que eu não tinha nem para pagar para ele. Aí quando eu gelei assim, disse, meu Deus, e agora eu precisando do carro, com débito para pagar amanhã, que não tem condições de ir trabalhar com o carro hoje para entregando essas coisas. Aí eu parei, pensei, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou voltar, vou botar esse carro em casa e seja o que Deus quiser. Eu digo, ô moço, fecha a tampa da caixa de marcha que eu vou me embora. Se eu vai sair com o carro, como assim? Aí eu digo, eu não cheguei aqui, eu vou sair do mesmo jeito, que eu não tenho dinheiro nem para pagar o senhor e nem para comprar as peças. E estou precisando do carro. Aí ele riu, aí botou lá no local e ficou olhando como eu ia sair. Aí o menino dava para fazer a volta, eu olhei para o menino, não quis explicar, disse, a senha. Aí os meninos já sabiam empurrar, quando o carro pegar, sair orando para eu chegar em casa. Aí eu disse, a senha. Aí os meninos empurraram, quando pegou e subiram em cima e eu saí, o mecânico ficou olhando assim, rindo, o pessoal até olhando.
Mas só que quando chegou no meio, na avenida, ali na Maria Irene, no Jordão, me bateu um desespero, uma angústia. Eu digo, meu Deus, eu precisando, já orei, e agora que provação é essa? Eu vou levar esse carro e encostar, e seja o que Deus quiser, e sair reclamando. Mas na hora bateu aquele desespero, eu soltei a direção do carro, tirei o pé do acelerador, do freio, de tudo, botei o rosto assim pela janela e disse, Deus, tu não sabe que eu estou precisando desse carro, Deus. Conserta esse carro. Deus me assustaram em cima, disse, que é isso e tal. Aí entrei chorando para dentro, conserta. E quando eu peguei na alavanca de marcha, que mexi que estava pegando, aí fez truc, truc, truc. Desenganchou na hora. Aí eu digo, aí quem dirige sabe, aí eu debreei, aí entrou a segunda, entrou a primeira, aí chegou no sinal, eu freiei, botei ponto morto, aí o menino em cima com medo de perguntar, porque eu dei aquele grito desesperado, né? Com Deus. Mas viu parando e calado. Aí eu aí na primeira, cheguei em casa, quando estanquei o carro, desenganchou, eu parei e disse, mas Deus, que foi isso que tu me escutasse num grito daquele, Deus? Aí depois eu passei um tempo, depois vendi e não tirei um parafuso mais da caixa de marcha. Aí foi uma experiência que eu marquei. Aí um dia eu passei lá com o mecânico, ele fez, ei, e a caixa de marcha? Eu disse, Deus trabalha de mecânico. Também. Glória a Deus. Então, isso na área do dia a dia, né? Isso nunca mais eu esqueci. Os meninos também que trabalhavam comigo também ficaram com essa experiência. E na vida espiritual, na vida de obreiro, sempre acontece. Você é um obreiro, sabe, passa um tempo na missão com seu pai e sabe que tem momentos que se a gente não dobrar o joelho e pedir socorro, fica difícil. E várias situações da vida de obreiros aconteceram que só venci através da oração mesmo. Até no período de adolescente, tem aquelas crises espirituais que o adolescente passa, que às vezes é já Deus testando a vida do jovem, a vida do adolescente, já que está dentro do tempo da pergunta aí? Tá. Senhor, pastor. E parece que já quer ouvir essa aí. Com certeza. Quem quer ouvir, levanta a mão. Jesus me batizou com o Espírito Santo, muito jovem, no ciclo de oração infantil. Mas quando chegou na adolescência, amigos, aí eu fui deixando mais a oração, com a pergunta do jovem, se afastando. Aí chegou um tempo que eu perdi o desejo pela oração. Aí eu ia para a igreja, Deus derramava aquele poder na palavra, eu vi os jovens chorando e eu ficava já sem chorar, sem sentir aquela presença. Aí eu digo, Jesus, eu acho que eu não sou mais crente não, eu estou indo para a igreja, mas não estou sentindo mais nada. Aí, para completar, o jovem precisa ter uma vida constante de oração, como foi perguntado, porque o inimigo se aproveita do momento que o jovem está vulnerável para tentar em várias áreas da vida do jovem, tanto na área carnal, tanto na área da negligência, como na área da desobediência, uma série de terrenos que o inimigo se aproveita para tentar a vida do adolescente, do jovem, quando não está em sintonia com Deus, em oração. Eu me lembro que veio aquela frieza espiritual, aí eu fiquei sem desejo de cantar. Antigamente era jovem misturado com adolescente, com os idosos, tudo no conjunto, proato adolescente e jovem num conjunto só. Aí eu fiquei sem desejo de ir. Aí, quando foi um dia, eu tive um sonho, que ainda me deixou mais triste ainda, foi que eu estava na janela da igreja, do vasculhante assim da igreja do Pino, olhando para dentro do culto. Aí por trás de mim surgiu uma voz dizendo assim, teu pai tem fogo, tua mãe tem fogo, mas tu está gelado que só um picolé. Aí eu me acordei assim, aquilo ali ficou perturbando a minha mente e aí eu fazia força para ir orar e fazia força para chorar e as lágrimas não chegavam. Eu dizia assim, nem chorar
eu estou conseguindo mais na presença de Deus. E aquilo foi me entristecendo. Quando foi um dia, bateu um desânimo que eu ia orar e dizia assim, não adianta nem mais orar. Jesus não está me escutando mais. Não... Aí bateu aquela tristeza, depois veio, acho que eu não vou mais para a igreja não. Meu pai vai, minha mãe eu fico ali sem sentir nada, eu acho que eu não vou não. Aí apareceu os amigos para chamar para os convites, para festas que era secular, assim, festa de amigos, de parentes, mas isso que não era de igreja. Aí comecei a me animar por isso, porque eu não estava já sentindo aquela sede pela igreja. Mas eu acredito que aquilo serviu de experiência para a minha vida. É por isso que eu dou muito valor a congresso de adolescentes, dou muito valor a congresso de jovens. O nosso pastor tem investido muito nisso e com muita razão. Por quê? Porque Deus fala, Deus trabalha através desses momentos que se juntam os jovens para jejuar, para orar, para buscar a Deus. Glória a Deus. E eu me lembro que eu saí ali do Pina e foi um dia que eu estava só com 2 passes. Aí eu digo, eita, se eu tivesse com 4 passes, eu ia para o Templo Central para o Congresso de Jovens, mas só estou com 2. Não vou não, porque eu vou ter que ir do ônibus até o Mercado São José e de lá ir a pé lá para o Templo Central. Mas depois eu vi os jovens passando, tudo, vai ser uma bênção. Então aí eu me animei, eu digo, não, eu vou. Aí peguei o ônibus, soltei e fui. Aí fui lá para cima da galeria, fiquei lá de cima já com aquele sentimento, já que eu não vou sentir nada, eu vou ficar aqui de longe só para ver o que é que vai dar. E fiquei, era o pastor Leôncio, o pastor estava lá embaixo, assim. Aí eu me lembro que o pregador começou a pregar, pastor que veio do sul, e quando aquele pastor começou a pregar, eu me lembro que ele começou a pregar sobre o grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí ele começou a explicar como é que o trigo morre, como é que o trigo renasce, como é que apodrece, as cascas que apodrecem como cai. Depois que as cascas caem, ele começa a empurrar a terra já vivo, com muita força. Aí ele começou explicando e eu me interessei eu já estava de um jeito, aí começou a dar aquela vontade de dar glória, de dar aleluia. Mas eu já estava com vergonha de glorificar na igreja. Veja só. Aí, meio aquela vontade de dar aquela aleluia, daquela glória. Eu olhei, tinha umas moças assim perto de mim, eu digo, essas moças vão mangar de mim, esse menino aí. Mas me interessei. Mas só que o pregador, acredito que talvez ele estivesse até olhando para outro canto, mas eu estava vendo ele olhando diretamente para mim. Ele diz assim, hoje Deus está deixando caindo a casca da vergonha, a casca do orgulho, a casca da incredulidade. Aí saiu dizendo as cascas, e eu olhava para mim, está caindo as cascas, e a vontade foi aumentando. Aí quando eu disse assim, vou dar glória baixinho aqui. Aí quando eu disse, vou dar glória baixinho assim, aí me deu aquela vontade de rir. Aí eu dei uma risada, aquela risada espontânea, quando eu dei uma risada, que eu me dei por si. Quando eu me dei por si, já tinha quase 20 minutos falando em línguas estranhas, assim, em pé, e o povo assim, veio aquele renovo na minha vida. Dali para frente, aí tudo começou a mudar. Deus queria me dar essa lição na vida de adolescente ainda. E dali para frente, aí o ânimo chegou, a vontade chegou. Eu já queria ir para o culto de oração de noite, eu já queria ir para o culto da doutrina, oração da mocidade. Glória a Deus. Aí saiu os meninos, tem vigília hoje aonde para a gente ir? Porque quando eu chegava aqui, dobrava o joelho, já ia sentindo aquela alegria, então, aquele gozo na alma. Então, isso é muito importante na vida do jovem. O jovem passa por crises espirituais e nessa crise vem o inimigo para tentar na área carnal e também na vida espiritual, na tristeza, no desânimo, no abandono das coisas de Deus. Mas a oração é que faz regar o terreno para umedecer e a semente germinar e essas cascas aí caindo, né? Casca da incredulidade, da vergonha, da frieza e coisas que Deus não se agrada. A oração é importante na nossa vida por conta disso. Amém.
E a gente vai querer também ouvir aí uma experiência da irmã Saronita, mas nesse momento, pastor, nós vamos agora dar outra pausa aqui na nossa conversa e colocar os jovens aqui no estreito de novo. Estreita eles. Hoje nós temos o nosso segundo quadro, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. Muito bem, e neste quadro nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão dizer quem foi que disse isto a quem. Nessa conversa, vamos começar agora pelos jovens da área 43. E você que está em casa aí pode testar também aí o seu conhecimento bíblico, amém? E nós vemos aí com o primeiro quem disse a quem. E o versículo é o seguinte: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda não declaraste a mim. Quem disse a quem? Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda não declaraste a mim. Eles estão decidindo ali quem é que vai botar a cara assim. Pode falar, pode falar. Entrou em acordo aqui. Pode. Balaão. Balaão? Não. Vamos lá? A outra? Quem foi que falou Lucas. um enigma? Sansão. Sansão? Um enigma. Quem disse a quem? Só para lembrar. Dalila disse a Sansão. Muito bem. Vocês ficaram brigando para ver quem Como é falava, seu nome? falou todo mundo. Sérgio. Com Sérgio. Está em Juízes, capítulo 14, versículo 16. Dalila disse a Sansão. Qual Amém. o segundo? E agora vem para vocês. Olha, quem disse a quem? Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Isso é mais fácil. Quem disse a quem? Quem disse a quem? Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Quem disse a quem? Davi disse a Ziba. Davi disse a Ziba, tá certo, tá em 2 Samuel 9:3. Isso aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. E agora nós vamos para o último. Quem disse a quem? Vamos lá? O versículo é: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Pode falar. Débora Baraque. E aí, irmã Saronita, será que está correto? Como é o nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Está em Juízes, capítulo 4, versículo 14. Parabéns. E Débora disse a Baraque. Muito bem. Estão afiados, tá vendo? Estão afiados. Afiado. Conhecimento. Leitores da palavra de Deus. Amém. Amém, muito bem, né? E responder aqui todas as perguntas, que Deus continue abençoando. Agora nós vamos ouvir mais um hino, né? Um louvor pela nossa irmã Bárbara Coelho e logo em seguida iremos para mais um intervalo. Mas você não saia daí, que daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o pastor Samuel e a irmã Saronita. Me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está
estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste Glória a Deus. O Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco, né? Tá passando muito Infelizmente, rápido. é. A conversa está uma bênção, mas ainda não acabou. Fica com a gente que tem mais aprendizado, música e também vamos aproveitar ao máximo aqui a presença do pastor Samuel de Oliveira, a nossa irmã Saronita Oliveira. E já temos aqui uma pergunta da jovem Gabriela, direcionada aqui para a nossa irmã Saronita. Pai do Senhor, irmã Gabriela. Acho que sim, dá para ver melhor. Pai do Senhor para todos. A pergunta é para a irmã Saronita. Irmã Saronita, qual foi a grande vitória que a senhora obteve através da oração? Aquela vitória que marcou a sua trajetória. É uma boa pergunta, Foram né? muitas, Porque eu já passei dos 15 anos, já faz um tempinho, pedacinho de estrada, não é? E como o pastor falou, quando Deus nos chama para esta obra, então Ele nos empurra para certas circunstâncias e que nos leva a orar, a ter experiências, não é? E houve muitas marcas, ainda está acontecendo, não é? E que enquanto estivermos aqui na Terra, a gente vai passando, é vitória, é luta, é vitória, e a gente vai caminhando, não é? Mas quando eu tive o meu segundo filho, o presbítero Gesmiel, eu tive uma enfermidade, convulsão, não é? E foi assim um pouquinho gravezinho, porque eu nunca tive isso na infância, nem adolescência, não é? E eu nem sabia que na fase adulta, na minha época, né, no meu tempo, poderia ter. Então eu tive esse problemazinho e passei a tomar uns medicamentos, tive que ser acompanhada por aqueles medicamentozinhos controlados, não é? Para evitar ter crises convulsivas. E nesse momento o pastor Samuel era presbítero da igreja, estávamos já na obra e provas, éramos cercados por várias lutas, não é? Então, uma das lutas era um pouco de dificuldade financeira, as crianças pequenas, eu já tinha o meu segundo filho,
leite e a manutenção, as provisões. Então a gente tinha dificuldade para atender tudo isso da família, não é? Inclusive essas medicações são um pouquinho salgadas e entrou esse meu problema de enfermidade. E era aquela dificuldade, eu me lembro que um dia na consulta médica, aí eu falando se não poderia tirar um pouco essa medicação, ou eu conversando com o médico, ou diminuir um pouco. Aí eu me lembro que ele disse a mim, eu falei que eu tinha crianças e tal, ele disse, olha, deixa de comprar o leite das crianças, mas não deixe de comprar essa sua medicação, porque esse problema de enfermidade que a senhora teve é grave para a senhora se conservar bem, né? Me explicou. E aquilo... Sabe aquela coisa que a gente sai do consultório, como diz, lá para baixo, não é? E um tempo assim, Samuel conseguiu, assim, com alguém do laboratório, num preço mais acessível. E um dia ele chegou em casa com algumas caixas de medicamentos. E eu me lembro que quando ele me entregou, eu não falei nada para ele, mas eu entrei no banheiro e fiz uma oração. Eu olhei porque a gente, com muita dificuldade, comprava aquelas 2 caixas para tomar durante o mês. Era 3 comprimidos por dia, não é? Bem jovem, eu tinha 22 anos, não é? Mas eu já tinha meu segundo filho, e nosso filho, e eu vi ele assim, ele conseguiu, né, com uma pessoa, comprar naquele preço acessível. Mas eu vi várias caixas de medicamento, como diz, tipo assim, passar uns 6 meses sem estar se preocupando de estar comprando na farmácia, né? Mas quando eu vi aqueles monte de medicação, olhei para mim, eu ainda me lembro disso, olhei para um espelhozinho assim do pequeno banheiro e eu disse, eu vou passar a vida, quando acabar vai ter outra dificuldade, ou vai ser outro processo para conseguir tudo isso de novo. E ali eu fiz uma oração a Deus, eu disse, Senhor, em teu nome, eu não vou tomar mais e tu vai me curar. Aleluia. Aleluia. Não é? Eu glorifico a Deus porque foi assim na hora, não foi momentânea, né? Se o Senhor vai me curar. E sabe o que foi que eu fiz? Eu vou dizer, porque já passaram anos e testemunho da cura, não é? No momento, eu não disse a ele, foi depois, bem depois, mas eu peguei, abri todas as caixas, as caixinhas das medicações, despejei no sanitário e dei descarga e disse, estou curada. E agora? E ali começou o processo, porque no outro dia já começou os sintomas da enfermidade. Os sintomas da enfermidade, mas eu disse, Jesus, tu vai me curar. E para resumir, foram 3 anos eu sentindo sempre os sintomas da enfermidade. Cabeça tonta, quem sabe o que é crise convulsiva, não é? Os telespectadores, alguém aí que entende. Cabeça tonta e tanta coisa, né? Mas quando me sobrevinha aquele sintoma, eu dizia, Jesus, eu confio em ti, eu não vou mais para o médico, nem vou voltar a tomar aquela medicação, porque tu me curaste. Entrou também a batalha do maligno. O inimigo lutou muito, eu sentia momentos, meu corpo, às vezes, tipo, eu estava andando no carro com ele, andando com alguém, escondia da família esses sintomas, não é? Para o povo, eu estava tomando a medicação, mas eu não estava. E eu, às vezes, estava até conversando, como eu estou aqui agora, eu vinha sentir os sintomas da enfermidade para acontecer, tipo a crise convulsiva, mas eu ficava dentro de mim, dizendo, eu não voltei. Se eu estivesse próxima de um espelho, era uma coisa minha, eu olhava para o joelho e fazia, Saronita, tu não vai ter, Jesus vai me curar. E depois de 3 anos, e já são passados, depois de 3 anos foi que eu vim realmente sentir a cura. Como? A crise eu não tive nunca mais. Glória a Deus. E os 3 anos foi porque realmente depois dos 3 anos os sintomas desapareceram. E já são passados 37 anos. Estou aqui testemunhando e dizendo que ele faz. Amém? Aí eu não aconselho assim, alguém até aproveita assim, dizer, alguém pode estar até tomando uma medicação dessa, né, tratando dessa enfermidade, eu vou fazer isso também. Cada um tem a sua experiência. Isso foi uma coisa pessoal, foi eu que senti. Como foi que a senhora sentiu? Eu não sei. Eu senti, foi momentâneo, não é? E Deus realizou a cura através desta oração. Não foi fácil, não foi que eu fiz repetindo, eu não fiz a oração e no outro dia eu não senti mais nada, não. Foram 3 anos sentindo, não vou dizer 24 horas não, mas todos os dias eu tinha um sintoma da enfermidade que não era fácil. Ora a visão apagava,
hora eu senti a cabeça tonta, teve vez de eu caminhar na rua sem saber onde eu estava, ia comprar alguma coisa num comércio, entrei, estava num comércio, mas eu não sabia o que eu ia comprar, porque ela tira a gente, os sintomas da enfermidade é terrível. Senti aquilo tudo, mas eu dentro de mim, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, e estou curada em nome de Jesus, através da oração da fé. Amém. Pastor, aproveitando também, né? Qual o diferencial pode ser percebido na vida de quem vence através da oração? Olha, a gente sabe que a oração é uma arma para a gente vencer as batalhas. O próprio Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem batalhas físicas e batalhas espirituais. Essa batalha aqui, por exemplo, física, de saúde, que a irmã Saronita contou, batalha física venceu através da oração, um momento que Deus usou de bondade, de misericórdia. E existem as batalhas espirituais. Nós vivemos em um mundo que a gente não pode deixar de orar, combater com a oração, porque o inimigo está no mundo, os demônios, os espíritos malignos, e a gente não vê. É uma guerra espiritual. A gente lutar com quem a gente está vendo é uma coisa, e a gente lutar com quem a gente não está vendo é outra coisa diferente. Então, a única forma da gente vencer as batalhas com aquilo ou com aquele ser, aquela situação que a gente não está vendo, é através da oração, porque a gente fala para Deus e Deus que está vendo a situação, através da oração, Ele nos dá livramento. Muitas vezes o perigo, o inimigo está tramando uma situação com a gente, mas a gente não está vendo. Aí o crente, quantas vezes o crente instintivamente diz assim: Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, toma minha frente, Jesus, o meu pai, antes de Jesus guardar ele trabalhou um tempo de pedreiro, e ele era auxiliar de trabalho na época, e estava escalado e foi trabalhar lá em cima do 6º, foi 8º andar, num hall de elevador, assentando os combongós, e colocou as tábuas e prendeu o guincho do elevador. Aí, assentando assim, mas tinha orado dizendo: Jesus, me dá livramento, Jesus, me livra do mal. E na hora que ele estava já para largar, querendo dirigir o culto, sem para quê, uma coisa bateu na mão dele e a colher de pedreiro saiu assim. Aí ele saiu de debaixo do guincho, desceu do andame e saiu reclamando para ir buscar a colher de pedreiro. Eu já avexado, essa colher inventa de cair na minha mão, alguém bateu na minha mão por acaso, e quando saiu o guincho quebrou e partiu a tábua. Quando ele viu, olhou, só estava o buraco, e disse assim: meu Deus, tu me livraste agora mesmo. Então ele ficou pálido, chegou em casa assim. Quando a minha mãe perguntou, ele disse assim: foi aquela oração que a gente fez aquilo, e o guincho, não sei se foi o inimigo que soltou, que cortou, e hoje eu ia morrer espragatado debaixo daquele guincho. Mas Deus me deu esse livramento. Então existem batalhas espirituais em vários setores da nossa vida, que não existe outro caminho a tomar, a vencer essa batalha, a não ser o caminho da oração. E muitas vezes o glorioso é orar, que muitas vezes você está enfrentando uma batalha, e a oração ela é tão íntima com Deus que quando você levanta da oração já se sente que está vitorioso. Glória a Deus. Então, a oração tem essa experiência com Deus. Então, a forma da gente vencer as batalhas, ser vitorioso na batalha, através da oração, é sempre usando ela. Então, crente, quando vai passar por um perigo, instantaneamente já ora. Quando não ora falando, ora em espírito. Vai passar num caminho onde tem gente perigosa: Jesus, me guarda, Jesus, tem misericórdia. E aquilo ali Jesus escuta mesmo. Aleluia. E protege mesmo, guarda, dá livramento, envia o anjo para... Tem várias e várias experiências na vida do cristão, que a forma de vencer as batalhas de oração é orando. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Muito bem.
Pastor, nós vamos aproveitar também agora a oportunidade para estarmos louvando ao Senhor mais uma vez com a nossa irmã Bárbara Coelho. Você que está em casa, não fique apenas aí assistindo, né? Aproveite esse momento para estarmos adorando a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando o último bloco e tem mais conversa aí pela frente. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar,
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E infelizmente, né, o Espaço Jovem de hoje está se aproximando assim do final, mas a gente queria aproveitar assim até o último segundo. Então, nesse momento, irmã Saronita, a gente queria pedir para a senhora para deixar uma reflexão, para aqueles jovens, para aquelas jovens que estão em casa assistindo. Quem sabe pode estar, como o senhor falou, né, que na sua adolescência o senhor passou aquele momento meio desanimado, assim, de orar, pode estar precisando de uma palavra, de um incentivo, assim, do céu. Então, eu queria que a senhora falasse agora para quem está em casa. Amém. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, ter sido convidada a participar. E este tema muito bom, né, falando sobre a oração, muito... Enfim, é o nosso oxigênio, é o respirar. A gente só caminha se estivermos na oração. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é disso que nós precisamos, né? O nosso nutrimento. E você que está aí ligadinho com a gente, o nosso querido telespectador, os nossos jovens, o adolescente, ou outros tipos de pessoas que acompanham, né? Eu mesmo também acompanho quando eu estou em casa, não é? Este programa que é exibido nos sábados, não é isso? Sim, nos sábados. E tem sido de grande nutrimento, grande aprendizado para as nossas vidas. E já que estamos aqui ao vivo com o pessoal aqui, os nossos jovens, o evangelista Samek Mazenati, e para mim foi um prazer participar. E eu quero deixar este versículo da palavra do Senhor, se tratando do trabalho da oração, Evangelho de Mateus 21 e 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Como eu estou no meio dos jovens, eu gosto de interagir, fazer um coralzinho aqui. Amém. Eu vou ler e no final a gente vai dizer para o pessoal o recebereis, porque essa palavra, ela tem grande força, Amém. viu? É verdade. E aí, vamos lá. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Segurou. Amém. Aleluia. Vale a pena. Glória a Deus. Como o pastor Samuel falou, não é fácil, nunca foi fácil. Orar, como Jesus próprio disse aos discípulos, né, quando os convidava, ensinava, estimulava eles a orar. Mas Jesus deixou-nos grande exemplo de vida de oração. E a palavra aqui está dizendo para nós, nos garantindo de que quando oramos, cremos, recebemos. No tempo de Deus, porque Ele faz quando Ele quer, quando quer, a hora que quer. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém. Aleluia. Talvez você se ligou só nessa última palavra final aqui do versículo. O recebereis. Mas há um preço a se fazer antes, um esforço de orar, de pedir, de perseverar, de entender e aceitar a vontade de Deus. Veja que o evangelho aqui de Mateus, quando diz e tudo, não é? O que pedirdes, mas a gente tem que saber que Deus sabe o que é melhor. Deus é quem nos conhece, não é? Então pode alguém achar e tudo aí, mas eu peço isso, peço aquilo e não. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida, o que vai dar certo. Às vezes, esse pedido de agora, do momento que você faz aí, não, Deus vai atender, mas não para agora. Eu já vi tantas experiências de pessoas que disseram, olha, passei 30 anos pedindo isso, até 50 anos, e agora que Deus respondeu, agora que Deus fez. E há também aquelas experiências de alguém passou uma vida, uma mãe, por exemplo, orando pelo filho desviado, ou na vida assim tão pervertida no pecado, ou uma esposa orando pelo esposo, ou um esposo orando pela esposa, ou pela família, outros motivos de oração, e até chegou a falecer e não viu a resposta. Mas os que ficaram aí viram a salvação, viram a resposta. E não tem essas experiências bem reais, e alguém disse, mamãe orava tanto por fulano, ou
o esposo orava tanto por ela, ou a esposa orava tanto por ele, foi embora e não viu a resposta, mas quem ficou viu a resposta. Na verdade, quem foi embora não viu, presenciou ao vivo enquanto estava com vida a resposta. Agora, na eternidade, segure aí esta palavra. Você talvez esteja pedindo, e você, mas a palavra está dizendo, pedides em oração, crendo recebereis, não recebeu, mas vai chegar. E se Deus não permitir que você veja aqui, você vai saber na eternidade. O importante é que Ele vai responder. Amém. Não é? Então, que Deus em Cristo abençoe você aí de casa, onde você estiver, você que nos permite com muito carinho, né, adentrarmos na sua casa. Aí você que está sentado no seu sofá, na sua cozinha, ou acompanhando através das redes sociais, e para um pouquinho e dá atenção, não é? Deus fala comigo, Deus fala com você. Uma coisa eu lhe garanto, orar é bom, se faz necessário, enquanto a igreja estiver aqui na terra, essa palavra aqui vai nos acompanhando. Amém. Aleluia! Oração, oração é o caminho da vitória, é o caminho da resposta, do alívio, do nutrimento. Vimos aqui o pastor contar que estava um pouco gélido, frio, mas depois que recebeu aquela palavra, voltou a orar, voltou a louvar, voltou a se aproximar do espiritual. Glória a Deus. E que o Senhor atue nos seus sentimentos, sempre dando apetite, alegria, prazer em estar vivenciando uma vida de oração. E os jovens aqui presentes, as meninas, os meninos, com muito carinho, né? Estivemos aqui com vocês. Continuem. Eu não quero dizer para vocês que orem, não, porque vocês já oram. Glória a Deus. Amém. Cadê o amém? Glória. Continuem, né? As pessoas às vezes têm aquele hábito, porque vai falar para um jovem, para uma criança, façam, eles já fazem. Por isso mesmo que estão aqui. Aleluia. E somos sustentados através da oração. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado a esta oportunidade. Glória a Deus. Pastor, nós também queremos ouvir uma palavra sua para nós que estamos aqui e também para os irmãos que estão em casa. Esses dias a gente descobriu que tem jovens de até 102 anos assistindo o Espaço Jovem. E muitas pessoas, eu tenho certeza que ouvindo a conversa, ouvindo a reflexão, perceberam de que precisam voltar correndo para a oração. O senhor fique à vontade, pastor. A palavra do Senhor diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom este encontro aqui com esta juventude abençoada, que estão plantadas no jardim do Senhor, florescendo. E eu aproveito para você também que acompanha aqui o programa Espaço Jovens, tanto pela televisão como pelo rádio, como pelas redes sociais também, deixando um conselho na palavra de Deus, que continue sempre crescendo na presença do Senhor. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, tanto os jovens que aqui estão, as moças e os rapazes, como você que está em casa, se mantenha equilibrado na presença de Deus na sua vida espiritual. E o que é que equilibra o crente na vida espiritual, o moço na vida espiritual, o adolescente? É estar equilibrado, firmado nos dois pilares espirituais que estamos falando aqui. Primeiro, a oração e depois a palavra, que são os dois pilares que mantém sempre o crente equilibrado diante de Deus. Nunca se aparte da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz a Josué, nunca se aparte da tua boca o livro desta lei, porque a palavra lhe dá equilíbrio, a palavra lhe dá visão, a palavra lhe dá firmeza como um alimento espiritual, a palavra é prumo, é bússola na direção que a gente deve seguir. Por isso que Paulo
estimulou muito a Timóteo a perseverar com cuidado na palavra. Ele disse: medita nestas coisas e ocupa-te com ela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, um conselho que eu dou para os nossos adolescentes, nossos jovens, tanto moça como rapaz: enriqueça, cresça no conhecimento da palavra de Deus. E outro pilar é o pilar da oração, que a gente não deve abrir mão, porque é a respiração da nossa alma. Um jovem aqui falou sobre Daniel. A vida de Daniel é uma vida de espelho para todos os jovens. Daniel, a Bíblia diz que ele tinha no seu quarto uma janela que olhava para o lado de Jerusalém, e que nas horas de dificuldades ele ia lá e orava 3 vezes ao dia, naquela mesmo dele ser condenado a ser jogado na cova dos leões. O que lhe deu vitória foi 3 dias, 3 vezes ao dia, estar orando para o lado de Jerusalém, abria a janela. Jerusalém ali fala de oração. Quando Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém ali foi ficarem orando, esperando o batismo, o dia de Pentecostes. E eu quero aproveitar para dizer a cada jovem, tantos que estão aqui como os que estão ouvindo o programa Espaço Jovem, que Deus quer te abençoar tanto, mas Ele vai te abençoar através da palavra e através da oração. E eu encerro esta reflexão bíblica deixando para vocês Isaías 60 e versículo 1, que diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Portanto, que Deus abençoe abundantemente os que estão aqui no estúdio e todos que estão ouvindo através da televisão. Glória a Deus. Pastor, a gente vai incomodar o senhor mais um pouquinho, a gente vai aproveitar a oportunidade. Não é sempre que temos esse privilégio, e já queremos também agradecer a Deus que através do nosso pastor presidente tem esse cuidado com a mocidade da igreja, e nós sabemos das muitas atividades, atribuições que o senhor, irmã Saronita, tem ajudando o nosso pastor presidente. E para nós, eu creio que todos os jovens aqui estão se sentindo privilegiados em ter o senhor e a irmã Saronita aqui hoje. E a gente quer incomodar mais um pouquinho, pastor, pedir para o senhor fazer uma oração por nós. Coisa boa. E por quem está em casa também. Essa incomodação é muito boa. Orar é muito bom, porque a gente fala com Deus, Deus fala com a gente, escuta as nossas ansiedades. Quero dizer que para mim foi muito bom estar aqui com o evangelista Samek, servo de Deus, que aprendemos a admirar, você, seus pais, pastor Roberto Vargas, irmã Edivânia, a Zenate, que eu a tenho também como uma filha, passou um tempo ali, presbítera Dilson, irmã Elaine, uma bênção nas mãos de Deus, e que tem sido uma bênção para o nosso pastor, para o ministério da igreja. Deus abençoe este casal. A irmã Saronita, que tem sido uma bênção para o pastor Samuel. E essa mocidade linda, abençoada que aqui está, jovem, filho do pastor Jefferson, aleluia, por ali, os musicistas, a cantora Bárbara, que conheci aqui, canta muito bem para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Os técnicos aqui da Rede Brasil, uma bênção aqui. Nós vamos encerrar este momento tão bom, tão agradável, agradecendo ao nosso Pai Celestial. Oremos então. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, te agradecemos neste momento pela vida do teu filho, Senhor, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, que tem se dedicado tanto, Senhor, em investir, Senhor, na mocidade, nos adolescentes, nas crianças, no departamento da Tua obra aqui da igreja, Senhor, na Rede Brasil, para que todos sejam abençoados através, Senhor, daquilo que aqui é pregado, ensinado, cantado. E neste momento que estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, te peço uma bênção para o evangelista Samek, a irmã Zenate, a minha esposa, a irmã Saronita, que está aqui, a todos estes jovens. Senhor, toma conta do futuro destes jovens, Senhor. Nós sabemos que o inimigo veio para matar,
veio para destruir, veio para roubar, Senhor, e trabalha diuturnamente. Mas Tu viesse, Senhor, para dar vida, para proteger, para guardar. E eu te peço, Senhor, a Tua proteção. Abençoe cada moça dessa que aqui está, cada rapaz desse que aqui está, Jesus. Toma-o em Tuas mãos, a cada um, Jesus. Usa na Tua obra e aqueles que estão ouvindo neste momento. Confiando nos Teus cuidados, na Tua bênção, tudo isso nós Te pedimos, mas também Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos os jovens, com todos aqui presentes, com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.